Conosco aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, já agradeço aí antecipadamente pelo carinho de ter atendido o nosso convite, porque foi um tema de cima da hora, um tema que está repercutindo desde ontem, desde domingo, na verdade, e a gente solicitou aí para o Dr. Sérgio Barreto para comparecer aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó para conversar sobre o tema. Ele gentilmente atendeu o nosso convite. Qual é o tema? É esse tema do racismo, que aconteceu lá no estádio de futebol, na Espanha. Vinícius Júnior, mais uma vez, ele que já foi alvo muitas vezes aí de racismo nos estádios de futebol, uma partida entre o Real Madrid e o Valência. O juiz paralisou a partida, os torcedores lá chamando o Vinícius Júnior de mono, que lá no espanhol significa lá macaco, e o juiz paralisa a partida, volta, o Vini Júnior já abalado psicologicamente se envolve numa jogada, é expulso, enfim, o Brasil, a parte diplomática do Brasil ontem se manifestando, aí pedindo explicações da Espanha, enfim, todo um imbróglio criado por essa situação do racismo. Nós vamos conversar sobre o aspecto jurídico dessa questão do racismo aqui no nosso país e, lógico, o doutor Barreto também tem opinião a respeito desse tema, que é um tema polêmico, mas é um tema que a gente falava agora há pouco aí no nosso Política com Pimenta. A gente espera que as novas gerações, essas gerações que estão chegando agora, que estão sendo formadas agora, elas venham com uma visão diferente dessa questão, porque está na hora, né, da gente parar com isso. Doutor Barreto, muito bom dia, obrigado pela presença. Muito bom dia, Odair, muito bom dia, Ivori. Estendo um abraço a todos os ouvintes nessa grande audiência da Rádio Cultura. Tudo bem, doutor Barreto, racismo, né? Primeiramente, o que é o racismo diante da lei, doutor? Nós temos, foi sancionada uma lei em janeiro, que é a Lei 14.532, agora 2023, que ela tipifica como crime de racismo a injúria racial. A gente tem que tomar um pouquinho de atenção aqui, por quê? Porque a situação se agravou muito no que tange a penalização. O crime de injúria, em tese, ele é um crime de menor potencial ofensivo, a injúria normal. Todo mundo fala assim, vou processar o indivíduo por calúnia, injúria e difamação. Tu tens que escolher. O que é a calúnia? Imputar um fato definido como crime a alguém. Viu o Odair roubando em tal lugar. Calúnia. Um fato definido como crime. A difamação é um fato ofensivo à reputação. Não é crime, mas ofensivo à reputação. Viu o Odori, aí tu coloca um fato que é ofensivo à reputação dele. Ok. Usando drogas. Ok. Difamação. E a injúria é o quê? É aquela ofensa direta. Ladrão, safado, tá. O que acontece? Aí o racismo em si, ele é imprescritível pela Constituição, inafiançável. O que é imprescritível? Ele não prescreve. Se tu praticar racismo hoje, daqui a 40 anos, tu pode ser punido. Isso é gravíssimo. Então ele não prescreve nunca, ele é inafiançável, não tem fiança. Foi preso, fica lá, não tem fiança. Só que, o que acontece? Nessa questão de injúria racial, foi aberto um leque muito grande. Ele aumentou a pena da injúria que é normal, ele aumentou de 1 a 3 anos para 2 a 5 anos de reclusão. O que a lei fez quando ela aumentou de 2 a 5 anos de reclusão? Tem uma lei que é chamada Lei 9.099 de 95, a Lei dos Crimes de Menor Potencial Ofensivo. Então, eu te dou um exemplo. Se eu e você a gente discutir aqui e eu te ofender, você me ofender. Cada um faz um BO, alguma coisa, e vai parar no fórum. Lá no fórum, o promotor vai ver que é um delito de menor potencial ofensivo e ele vai fazer o seguinte, olha, eu queria oferecer aqui uma transação penal, tá? Cada um paga um sacolão e a gente arquiva. Mesmo se tu falar assim, não, eu não aceito, eu quero que continue o processo contra o Sérgio. Quando ele oferecer a denúncia, lá pelo artigo 89, ele suspende condicionamento do processo, ele não toca o processo, mesmo tu querendo, e eu vou ter que assinar o livro lá de presença no fórum. Salvo engano, com esse aumento dado agora em janeiro, a injúria racial é definido como o quê? Posso aqui falar, por exemplo assim, isso é um serviço de preto. Ah, é um serviço de preto? Injúria racial. E a pena é de 2 a 5. Salvo engano, tem que cuidar, porque eu acredito que não cai mais dentro dessa lei. Porque essa lei, a pena mínima é igual ou inferior a 1 ano e a pena máxima é 4. Como aqui é 2 a 5, não cabe mais. Tu vai ser denunciado pelo Ministério Público mesmo.
E é uma ação de talvez penal, tem que ver qual tipo de ação, se é pública incondicionada, mas se agravou demais a partir de janeiro desse ano. Então o indivíduo que chega assim, ó, serviço de preto, esse aqui é como um preto, ou não sei o quê, porque a raça é negra, preto é cor. Então se você entrar nesse liame, salvo o melhor juízo, a partir de janeiro, com essa lei aqui que foi sancionada, a situação se agrava muito. O que esse rapaz, esse jogador passou, esse Vinícius, né? Vinícius Júnior, isso. É um caos, né? É um caos. Tu imagina, a empatia, o ser humano, que ele é minimamente inteligente, ele tem uma coisa chamada empatia, que é a condição de se colocar no lugar do outro. Tu vê alguém sofrendo, tu pensa, meu Deus, né? Vê alguém no hospital, cara, poxa, tu fica assim, isso é empatia. Os bons seres humanos têm isso. Psicopatas não têm empatia. Tu se imagina você estar num local com milhares de pessoas te ofendendo, a autoridade máxima do lugar te ofendendo e te punindo. Quer dizer, ele estava sozinho, parecia que ele estava no Coliseu, lutando contra todo mundo. O que esse indivíduo passou, ele pode ter o dinheiro que ele for. Se ele não fizer um bom tratamento psicológico, a autoestima dele não recupera. Porque o racismo, ele te fere naquilo que é de mais íntimo, né? Porque se as pessoas, elas têm o clã delas, e elas têm orgulho. O indivíduo que é alemão, ele tem orgulho disso, da família dele. O indivíduo que é italiano, ele tem orgulho da mãe dele, do pai, da família. O indivíduo que é de raça, que é da africano, negro, ele tem orgulho do pai, da mãe. Pô, ele foi ofendido naquilo que lhe é mais caro, que é a família, os seus antepassados, a sua origem, a sua etnia. Isso é um crime bárbaro, né? E o continente europeu, assim como nós, a gente ainda... Eu vou falar uma coisa para ti como teu amigo. Quando eu falo todo dia, é todo dia. Minha mulher Raquel está de prova todo dia. Ou eu leio, ou eu vejo alguma coisa na TV sobre a história da Segunda Guerra. Eu sou um apaixonado pela aviação e pela Segunda Guerra. É inacreditável, entende? E o que aconteceu, e só que não faz tanto tempo assim. Se tu fores analisar os ódios que se foram disseminados às pessoas por etnia, por credo, por religião, os ódios não faz tanto tempo assim. Foi uma geração, foi 80 anos atrás. Não dá para acreditar se for parar para pensar. E é engraçado que o ódio no ser humano, do ponto de vista psicológico, ele é mais fácil. É mais fácil você tirar o ódio de alguém do que o amor. O ódio é uma semente que tu planta, ela germina mais facilmente. Tu podes perceber. O ataque de ódio, se tu germinar e plantar uma semente, é mais fácil. Tu chega num condomínio, tem um prédio, tem 70 pessoas. É mais fácil tu plantar talvez uma discórdia do que uma situação de amor. É difícil isso. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que superar. E o que ele passou é gravíssimo. Não sei como é que é a legislação deles na Espanha. Acredito que seja mais grave que a nossa. Lá a legislação é um pouco mais punitiva do que a nossa. Eu não sei o que vai acontecer. Agora, a repercussão que se tomou foi enorme. Nós, no Brasil, temos que cuidar a partir de janeiro. Deixa aqui até ver, a lei 14.532 foi sancionada. Então, pune de 2 a 5 anos a injúria racial. Veja que nem é racismo. É injúria racial, é aquele comentário... Qualquer comentário que possa ser enquadrado justamente como injúria racial, É. que foi feito no âmbito e numa discussão aí que possa ser encarada como isso. E aí é aquela situação de você ser... Se alguém faz um comentário, você precisa fazer a denúncia. E como é que funciona agora esse trâmite? Primeiro, antes da questão individual, de repente entre duas pessoas aqui, vamos pegar o fato que aconteceu lá na Espanha, trazer aqui para o nosso país. E imaginar que isso aconteça num estádio de futebol aqui do nosso país. E aí? Como é que vai julgar as pessoas que estão lá? Porque hoje... salvo engano também, e algumas exceções que a gente tem visto aí, você precisa individualizar a situação. Eu vou dar uma opinião, salvo o melhor juízo daquilo que eu acho. Quando eu falo para Raquel, minha esposa, sabe, Raquel, tudo é feito de pessoas. Quando tu entra dentro do hospital e tem um médico comprometido, o troço é diferente. Ele não te deixa, ele é diferente. E a tropa é espelha do comando. No exército é assim. Tu tens um comandante bom, a tropa é comprometida. Tudo vai depender. Existe uma instituição que, para mim, é a instituição, uma das mais importantes na República, que é o Ministério Público, seja a nível estadual ou federal. Só que o Ministério Público é feito de quê? Ele é feito de pessoas. Ele pode ser um promotor de justiça preguiçoso, como pode ser um promotor de justiça comprometido.
não é? Tudo é feito de pessoas. Então, o crime ele foi praticado. Se isso acontecer, o crime foi praticado. Aí tu pega um cara com vontade de trabalhar e com vontade de fazer justiça, um promotor, só nós sabemos o poder que tem um promotor de justiça. Ele vai mexer meio mundo. Ele vai denunciar quem ele conseguir comprovar o indício de autoria e materialidade por imagens de câmera, por testemunhas, vai indiciar quantas pessoas necessárias, vai pedir a prisão preventiva de quantas pessoas forem necessárias e vai fazer, então depende do comprometimento de cada um, porque a lei no Brasil, ela existe. Sérgio, é um país sem lei? Não. Eu vou falar uma coisa para você, até eu sou apaixonado pela defesa do consumidor. É a melhor do mundo. É a melhor do mundo. Não existe legislação melhor que a nossa. Se tu pegar o Código Civil, é um dos melhores do mundo, um berço alemão. Se tu pegar o Código Penal, é um código que se tu, né, enfim, ele é um pouco brando, acredito em muitas coisas, mas ele tem um sistema punitivo que se tu fizer uma coisa decente, pode ser que funcione. Mas o Código Penal é uma exceção, teria que melhorar um pouco mais. Mas a legislação brasileira é muito forte. O racismo está na Constituição, imprescritível e inafiançável. Junto com a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, junto com crimes de, eu tenho que lembrar, de genocídio, que é tu matar muita gente, ele é equiparado a esse tipo de crime. Então, a legislação existe. Então, na minha humilde opinião, tudo é feito de pessoas. O Odair é promotor de justiça de tal cidade. Aconteceu um crime ali, um jogo de futebol, chamar de negro ofendeiro. O Odair é um indivíduo comprometido com a república, não com pessoas. É um indivíduo republicano. E mais do que isso, ele tem coragem para fazer as coisas. O que ele vai fazer? Ele vai pedir a prisão preventiva de 100 pessoas. E se o juiz for uma pessoa comprometida com a república, ele vai deferir. E vai todo mundo para o presidente regional de Blumenau. E vai ser notícia nacional. Eu acredito que tudo é feito de pessoas. A legislação, salvo o Código Penal, que precisa de melhorias urgentes, Código Civil, Código Direito Empresarial, Constituição. A Constituição Federal do Brasil é uma obra-prima. É uma obra-prima. O que estraga ela? As emendas constitucionais. Muitas coisas podem ser, só que as cláusulas pétreas não. O artigo 5º não pode, racismo. Não pode ser modificado por emenda constitucional. Cláusula pétrea. Não pode modificar aquilo. É uma obra-prima, muitas vezes atacada por emendas constitucionais, o que a enfraquece um pouco. Mas é uma obra-prima. Quem estudar a Constituição do Brasil vai ver que ela é uma obra-prima. A questão é pessoas, né? Sem jamais querer aqui entrar em detalhe, dogmas políticos, esse país polarizado. Deltan Dallagnol, quem foi mais que buscou justiça nesse país? Quiçá passou alguns limites, o próprio Sérgio Moro, pessoas que trabalharam, pessoas que se comprometeram, né? E hoje sofrem as consequências de ataques aí. Mas a questão é essa, sabe, Odair? Se o Odair for um promotor de justiça ou um procurador da República comprometido, as coisas vão acontecer. Porque legislação existe. Nesse estádio, prende 2.000 pessoas. Pedido de prisão preventiva, né? Pega os chefes da organização ali, da torcida organizada. Pega, compromete eles. Isso existe, né? Isso existe, né? E no caso agora, no caso específico, vamos pegar isso mais no âmbito aqui da nossa sociedade de maneira geral, que isso é mais de 1 para 1. Eu me senti ofendido e com relação à minha raça, por exemplo, o que eu faço? Eu preciso fazer uma denúncia, eu preciso provar, o denunciado precisa se defender. Como é que funciona isso na prática, especificamente nessa questão do crime de injúria racial? Eu vou dar um conselho, porque eu quero sempre, é sério isso, eu estou falando de coração, é verdade isso. Eu sempre quero o melhor para as pessoas. Eu vou vender o carro, reviso o carro inteiro, é assim que eu gostaria de receber ele. Eu sou assim. Como é que eu faria? Eu não iria para a delegacia. Eu estou dando a minha humilde opinião. Salvo engano, tem pessoas ali maravilhosas. Marcionise é uma mãe, é um amor de pessoa. Esse próprio delegado, um muito alto, assim, loiro, não sei o nome dele. Pô, mas pensa num cara bacana, assim. Mas eu não iria. Eu não acho um ambiente bom, assim, de imediato. Eu falaria com 3 advogados por indicação, entende? Do que eu devo fazer. Por quê? Eu estou dando um conselho meu, de repente eu estou errado, de repente eu não estou certo. Eu nunca gostei, por exemplo, que pessoas ou parentes ou clientes fossem para a delegacia. Eu prefiro provocar, ou eu provocar a delegacia ou o Ministério Público, porque às vezes a pessoa ela já está fragilizada. Então eu vou te dar um exemplo. Você é uma pessoa, de repente sofreu racismo. Você é uma pessoa negra,
está ali passando um racismo, uma situação, e tu chega na delegacia. Não é um ambiente bom. Por natureza, eles lidam com crime. Então, eles já têm que ser um pouco endurecidos para tratar. Prenderam um estuprador ontem, eles não vão chegar com uma flor no outro dia de manhã. Eles estão endurecidos. Tu chega num lugar desse que muitas vezes precisa ser um local mais duro. Tu não vai ser, talvez, ter um tratamento, de repente, né, adequado, com flores, porque é próprio do ambiente. Você já vai se sentir um pouco fragilizado. Aí tu vai fazer um boletim de ocorrência. Eu não sei qual a estrutura da delegacia, se é um estagiário que vai te atender, se é um policial civil, se ele vai errar o boletim de ocorrência. Eu não sei. Então, na minha humilde opinião, eu iria procurar um profissional do direito, uns 3. Eu iria falar com o Odair, com o Ivori e com o Sérgio. Ia abrir minha mente. Para o que fazer? Eu ia pedir ajuda de alguém. Ou ir no Ministério Público falar com o promotor de justiça. Na minha humilde opinião, é o que eu faria. Porque esse é o caminho. Aí, certamente, essas pessoas, os advogados criminalistas, o Ministério Público, enfim, eles estão num ambiente um pouco mais leve para te atender nesse sentido e vão te dar orientação. E você vai, talvez, sair dessa situação um pouco melhor. Só que você tem que lutar. É sério isso, tá? Parece um clichê. Lutar pelos seus direitos. Mas é sério, você tem que fazer. Porque é o seguinte, ó, se você não fizer, esse indivíduo que é um racista, vai ser o teu filho, daqui a pouco é teu vizinho, daqui a pouco é o teu irmão, daqui a pouco é o teu amigo, daqui a pouco... Se você não punir aquele indivíduo que é racista, ele vai continuar fazendo isso. E como eu te falei, a semente do mal, ela germina de uma forma, é que nem aquela, como é que é, fogo em palha. É sério? É sério. Se você pegar a história da Segunda Guerra, se você pegar a Alemanha nazista, desde 1934, tudo que foi feito, Hitler não fez isso sozinho. Ele não fez nada sozinho. Ele plantou uma semente e aquele Joseph Goebbels, chefe da propaganda, disseminou aquilo de uma forma e as pessoas acreditaram nisso. Elas encararam isso. A cadela de Auschwitz, aquela mulher que tinha um cachorro e mandava atacar as pessoas que estavam dentro de Auschwitz. Então, se você for entender, ele não fez nada sozinho. Ele plantou uma semente. E o racismo é a mesma coisa. E ainda mais se tu for uma pessoa importante ou com posses financeiras. Eu sou um empresário, muito sou bem-sucedido, e eu chego aqui e sou racista. Posso falar? Metade de quem vai estar aqui, aquilo vai plantando uma semente e quando tu vê tu tem um problema social. Tem que punir com severidade. Prisão, ação pública incondicionada, tem que ir para cima de racista porque... E o ônus da prova? Como é que fica nessa situação? É de quem acusa, é do acusado? Como é que funciona na prática? Olha, a gente tem que fazer o quê? Ampla defesa é um direito constitucional, todo mundo tem. Presunção de inocência é um direito constitucional. Só que a gente trata assuntos de relevância, como o de racismo ou estupro, por exemplo, com grande interesse social do Estado. Te dou um exemplo. Tá? Olha como é delicado isso. Olha só como é delicado. A palavra da vítima, nos casos de estupro, vale muito. Muito. Então, vamos lá. Eu fiquei sozinho no ambiente com uma mulher. Ela me acusou de estupro. Se ela chegar e me fizer uma ocorrência ou abrir um processo dizendo que foi estuprada, eu vou estar com um baita de um problema. Entende? Então, a palavra da vítima conta muito. Caso de racismo, como tem interesse do Estado, tu podes ter certeza que vai vir um baita do inquérito policial, vai vir uma ação penal. Lá dentro, no sistema democrático de presunção de inocência, lá longe, lá no final, o indúbio pro réu, na dúvida, fica-se a favor do réu, um princípio do direito penal. Pode ser que eu saia da situação, se eu não tiver nada de prova, se a pessoa não tiver nada de prova. Agora, tendo mínimos de indícios de autoria e materialidade, a chance de condenação é altíssima, porque existe o interesse do Estado em punir esse tipo de crime, né? Então, uma coisa eu quero até fazer um alerta aqui, e é sério isso, eu estou abrindo meu coração. A gente lida com isso todo dia. Eu vou, até bem polêmico que eu vou falar, mas eu quero dizer uma coisa assim, ó. Hoje em dia, existem pessoas que são vítimas e existem pessoas que não são vítimas. Por exemplo, de estupro. Existem pessoas que são vítimas e existem pessoas que não são vítimas. Sérgio, existem pessoas que não são vítimas? Existem. E que denunciaram? Existem. É inconcebível hoje você ficar sozinho dentro de um ambiente, a mulher com o homem dentro de um ambiente. Uma coisa eu quero dar conselho como advogado. Sejam inteligentes do ponto de vista jurídico nas coisas. Você não sabe quem está do teu lado. Você não sabe quais são os interesses das pessoas. Eu fico sozinho no ambiente o dia inteiro com uma pessoa do sexo oposto. É mesmo? Sabe o que tu faz então? Tem a decência de colocar uma câmera. Custa R$180.
Se essa mulher te acusar de violência sexual, se ela te acusar, a palavra dela vai valer. Se você for uma pessoa que comete um crime, eu desejo que você seja preso. Mas se você for um inocente, você vai ter que ter um meio de prova e você vai ter que se ajudar. Então, tem que cuidar muito desses pontos. Crimes graves, estupro, racismo. Meu amigo, a palavra da vítima conta muito. Então, se você é um indivíduo, eu trabalho o dia inteiro com uma pessoa do sexo oposto. É mesmo? Então, coloca uma câmera dentro do teu ambiente de trabalho. Vai ser excelente, aliás. Né? Para tudo vai ser excelente. Se algum dia existir alguma situação de a pessoa te acusar, ali vai estar a câmera e você está resguardado. Né? Muito bem, doutor Sérgio, eu quero agradecer a sua participação, sempre muito didático aqui nas suas explanações e para a gente repercutir um pouco mais ainda essa situação então do racismo sofrido lá pelo Vini Júnior, trazendo um pouco de luz sobre essa situação do ponto de vista jurídico e do ponto de vista do próprio relacionamento humano aqui, que é isso que conta, né? A gente espera que toda essa situação que a mídia está repercutindo sirva para uma coisa só, para conscientização. Porque não é caso de polícia, isso é caso de cultura. Então, que a gente, as novas gerações aí possam alterar isso tudo, né, doutora? E as gerações estão mudando. Estava falando agora mesmo do seu filho, né? Que foi meu aluno na faculdade. Vamos ser honestos. Pega a evolução moral das pessoas no geral, né? As pessoas elas estão mudando para melhor. Quem não nota isso é porque não percebe. As pessoas estão, os direitos dos animais. Quem diria que você maltratar um cachorro você ia ser preso, né? Hoje em dia vai para cadeia mesmo. Maltratou um cachorro, vai para cadeia. Existe prisão para isso. De repente essas novas gerações, elas são muitas vezes mais leves, elas estudam, elas leem, elas, enfim. Eu acho que a sociedade ela evolui do ponto de vista moral, salvo raras exceções. E aí tem que vir o Estado e punir esse tipo de gente aí. Um abraço, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Repórter Cultura. O prazer é meu, um grande abraço aos teus ouvintes.